Toma propósito, boa noite, meu querido irmão. Como foi sua semana? Espero que tenha sido excelente. Desejo a você e a sua família um ótimo final de semana. Estamos aqui mais uma vez para meditar em mais um capítulo da Bíblia, hoje Números, capítulo 28. Vamos lembrar aí os passos, quais são os passos do nosso propósito. Consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia. Todo dia você lê, de preferência aí com a sua família. E eu mando aqui a explicação no nosso grupo. Orar todos os dias. O que você precisa colocar diante de Deus, meu irmão? Nós temos orado por você. Muitas vezes você nem levantou e nós estamos lá já orando. Ou eu, ou o pastor João Luciano. Temos colocado sua vida e a vida da sua família e os propósitos do seu coração diante do Senhor. Também, meu querido irmão, nós temos incentivado aí a todos a mudarem, buscar mudança. Todos que você conhece precisam mudar em algo. Ninguém é perfeito e nós precisamos mudar, porque há coisas em nós que não agradam ao Senhor, que ferem as pessoas que nós amamos, que nos atrapalham, que são contra nós. Portanto, mudar, imitando o Senhor Jesus, é preciso. Vamos juntos. Seja bem-vindo você que ingressou agora no nosso grupo. Com a graça do Senhor, capítulo por capítulo, nós vamos completar essa jornada e assim ver e ser edificado por toda a palavra de Deus. Vamos lá para Números 28, só lembrando, pessoal, que nós estamos quase terminando o quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números. No dia do último capítulo, daqui a uns dias, nós vamos ter o último capítulo. Vou fazer igual fiz em Levítico, no livro de Levítico. Vou gravar o vídeo, vou postar e nós vamos ter uma live. Nós vamos mandar aqui o link para que você possa acessar. E nessa live nós vamos sortear uma Bíblia estilizada. Essa Bíblia é um oferecimento aí da Caricatum, a empresa do nosso irmão Paulo Hubner, a quem nós agradecemos desde já. E é uma maneira de você guardar aí, para concorrer e guardar uma lembrança dessa experiência maravilhosa que temos tido, que é meditar todos os dias juntos na palavra de Deus. Queridos, Números 28 é uma repetição do que aconteceu lá em Êxodo 29, 31. Êxodo 29, você pode ir lá na nossa playlist, tá? Tem uma mensagem fixa no nosso grupo. Você clica ali, você vai acessar a playlist, procura Êxodo 29 lá, você vai rever tudo o que o capítulo 28 de Números está dizendo, que é uma repetição. Aqui vai falar sobre as ofertas contínuas, vai falar sobre cada uma das ofertas, portanto nós não vamos nos ater aqui explicando cada uma delas. Se você quiser entender melhor o que são as ofertas de manjares, as ofertas queimadas, o holocausto, tem toda a explicação ali quando falo sobre o livro de Êxodo. Você pode procurar lá Êxodo 29, 28 e demais capítulos, inclusive utilizando aí de imagens para explicar para você o que significa cada uma delas. Então aqui eu gostaria de trazer uma aplicação mais voltada para dois aspectos das ofertas. Aliás, três. Primeiro, se o Senhor não come, porque a gente sabe, o Senhor não come carne, o Senhor não bebe sangue, o Senhor é espírito. Por que então ele pediu sacrifícios? Por que no período hoje do Novo Testamento, após a vinda de Cristo, nós não fazemos mais sacrifícios, mas ofertamos a Deus os nossos bens? Por que isso, irmãos? Vamos tentar entender. Eu acredito que um dos significados do Senhor pedir às pessoas daquela época para que dessem, aqui diz, ó, versículo 2, olha como o Senhor diz no capítulo 28, dá ordem aos filhos de Israel, portanto era uma ordem, e diz, da minha oferta, ou seja, aquilo que é a minha parte, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas de aroma agradável, tereis cuidado para trazer a seu tempo determinado. Então o Senhor está dizendo para Moisés, olha, vocês devem cuidar de trazer aquilo que é a minha parte. E por que o Senhor está dizendo isso, irmãos? Se o Senhor não come, se o Senhor não se alimenta, por que o Senhor estava pedindo isso? Isso, irmãos, está ligado à necessidade que o homem tem para o seu próprio bem, de lembrar do Senhor como a primícia, como a necessidade mais básica da sua vida. Naquele período, nós sabemos que o homem fazia muito esforço para sobreviver. E a principal busca desse homem era de mantimento, era de alimento. A riqueza, naquela época, estava ligada à fartura de alimentos. Então o homem tinha muitos animais, o homem tinha muitos bois, tinha muitos grãos, tinha muitas vinhas, plantações. Esse homem era considerado um homem próspero, porque ele tinha aí mantimento. E a gente sabe que até os dias de hoje, quem leva uma vida normal, come todos os dias. Portanto, o Senhor, ele coloca algo para que o homem entregue, que estava ligado à sua necessidade diária. Portanto, Deus está dizendo para o homem que assim, como o homem lembra de comer todo dia, ele precisa lembrar do Senhor em todo tempo. Isso é verdade, irmãos. O nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, ela tem que ser contínua. Tem pessoas que acreditam que Deus é um velhinho que mora num asilo chamado igreja, e que todo final de semana a gente vai lá visitá-lo. E faz uma gracinha, canta para ele, ouve seus conselhos, e deixa ali um trocadinho para ele, e meio que fala assim, ó, se comporte que domingo que vem eu estou de volta, viu? A gente vai vir visitar você. E despede do velhinho. Meu querido irmão, se você tem essa impressão de que Deus está ali no templo, habita em templos feitos por mãos humanas, você está enganado. A igreja é uma bênção e ela é casa de Deus na medida que nós estamos ali reunidos, porque a casa de Deus somos nós. Quando nós estamos reunidos em conjunto, ali é a casa de Deus, porque Deus habita nos que ali estão. Mas quando nós saímos porta fora, o Senhor está em nós, o Senhor está conosco. Tudo que acontece em um culto público, coletivo, quando a gente reúne, o que a gente faz? A gente canta, a gente louva, a gente ora, nós confessamos os nossos pecados, nós rendemos graças ao Senhor, nós meditamos na palavra. Esse culto que a gente faz com os nossos irmãos só vai ser verdadeiro se na minha vida, no dia a dia, eu estou buscando essas coisas. Senão vai ser apenas encenação. Então, eu saio ali daquele ambiente coletivo e eu continuo o meu culto diante do Senhor. Eu continuo o meu culto diante do Senhor. Então, na minha vida tem que ter todos os dias isso. Eu preciso buscar a palavra, eu preciso orar, eu preciso louvar o Senhor, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso exercer generosidade na vida do meu irmão. Porque o meu culto ao Senhor é em todo o tempo. É claro que haverá dias em que nós teremos mais tempo para dedicarmos mais em conhecer o Senhor e cuidar das coisas do Senhor.
Mas isso não quer dizer que que nós possamos dar ao Senhor um dia da nossa semana. Não é apenas um dia da semana, irmãos. São todos os dias, todo o tempo, tudo é do Senhor. E eu acho interessante que, depois de falar desse aspecto, né, da ligação ao alimento, no Novo Testamento a gente tem aí ofertas através dos bens materiais, porque, querendo ou não, todos os dias nós precisamos dos bens materiais para nos mantermos. Por mais escasso que seja o recurso, todos os dias nós estamos consumindo algo que nos custa um valor monetário. E, portanto, assim como nós precisamos do dinheiro para nos manter, do recurso, o Senhor pede também para que nós honremos a Ele com aquilo que são os nossos recursos, com as primícias do nosso recurso. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que a nossa confiança, a nossa prioridade, o nosso objetivo da vida não é satisfazermos a nós mesmos, mas vivemos por aquele que nos chamou. A nossa confiança não está colocada em coisas materiais, mas sim no Senhor. É uma demonstração de consagração, uma demonstração de que nós estamos priorizando o Senhor e colocando no seu devido lugar, que é o primeiro. E aí, depois de ter falado isso, eu quero falar um pouquinho sobre os elementos da oferta que aparecem aqui. Então, aqui nós vamos ver todos os elementos das ofertas. Nós falamos isso de maneira abundante em Êxodo. Você pode procurar lá, Êxodo, Levítico, qualquer capítulo da Bíblia daqui para trás, né, que está em Êxodo, Levítico, qualquer um que fale sobre oferta, irmãos, está bem explicado, você pode procurar. Mas aqui vai aparecer elementos como o cordeiro, vai aparecer elementos como a farinha, como o azeite. E eu quero mostrar para você como tudo isso aponta para Cristo. O cordeiro nem precisa dizer, né? O cordeiro que era sacrificado aponta para Cristo Jesus. Vamos lembrar que durante a semana era para ser oferecido 2 cordeiros, um pela manhã e um pela tarde. O cheiro de agradável de carne queimada, né? Aquela carne no altar, aquela chapa enorme. Aquilo, irmãos, queimava de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, todos os dias havia aquele aroma ali agradável de sacrifício. O cordeiro aqui representa Cristo. Cristo é o cordeiro que morreu, que foi colocado no altar de bronze. Vamos lembrar que bronze significa juízo. Em nosso favor, derramou sangue no nosso lugar e foi totalmente oferecido a Deus. Vamos lembrar que essa oferta aqui são ofertas de holocausto. São aquelas ofertas que são completamente queimadas ao Senhor. São completamente queimadas. Apenas ali o sacerdote tinha direito ao couro do animal. No entanto, a carne, tudo era queimado, totalmente queimado ao Senhor. E aqui tinha que acontecer de manhã e de tarde. O cordeiro aponta para Cristo. Mas havia outros elementos ali. A farinha. A farinha você sabe que é o elemento utilizado aí para fazer o pão. E Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E não é um pão asmo, mas é um pão sem fermento. Porque o fermento na Bíblia representa aí o pecado. Nós estamos aqui diante de um pão vivo, um pão que desceu do céu, um pão da existência, um pão que tomou o nosso lugar, que trouxe... O pão é símbolo de contentamento na Bíblia. É um alimento que é julgado como suficiente, como aquele que supre as necessidades alimentares de um dia. Portanto, é aquilo que pode, é um alimento que pode satisfazer. E vamos lembrar que Cristo é o pão do céu em duplo sentido, porque Ele é aquele que vai saciar a ira de Deus, porque Deus prometeu que aquela alma que pecasse, ela iria morrer. O Senhor Jesus, como pão de Deus, se oferece no nosso lugar e traz contentamento, satisfaz a justiça de Deus no nosso lugar, traz contentamento a essa situação e ao mesmo tempo Ele traz contentamento para a nossa vida como pão de Deus. E Ele traz contentamento no significado que Ele mesmo dá. Ali na ceia Ele pega um pão e diz: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. O Senhor Jesus está lembrando dos discípulos que estavam com medo de serem mortos o seguinte: ó, vocês estão com medo aí? Eu não preciso de vocês não, vocês precisam de mim. Esse é meu corpo, comei dele todos, comam. Vocês precisam da minha substituição. Vocês precisam desse pão. Eu não preciso do de vocês. Se o pão é o corpo, é vocês que precisam do meu. Eu vivi por vocês. O Senhor Jesus, portanto, aqui, Ele é o cordeiro que se sacrifica na cruz, mas Ele é aquele que se encarnou também e se tornou um homem como nós. Com uma diferença: sem a levedura do fermento, sem pecado. Ele viveu e Ele nos substituiu. E na sua vida, Ele pôde contar também aqui fala sobre o azeite batido. O óleo, nós sabemos, à luz da Bíblia, que ele representa o Espírito Santo de Deus. Cristo foi cheio do Espírito Santo de Deus e fez as obras que fez porque ele tinha o Santo Espírito de Deus. É a perfeita oferta. É o homem, o segundo Adão, sem pecado, que se fez homem por nós. É o pão de Deus que desce do céu e quem dele se alimenta jamais tem fome. Quem dele se alimenta, quem aceita o seu corpo e o seu sangue derramado na cruz como cordeiro de Deus e se alimenta dele, a Bíblia diz que por ele também vive. E quem dele se alimenta tem também daquilo que ele tinha na sua essência, que é o Espírito Santo de Deus. Quando eu creio em Cristo, o Espírito que estava sobre Cristo desce sobre mim, me sela e habita em mim e me capacita hoje a oferecer ao Senhor a oferta que Ele requer. Que não consiste, meu querido irmão, em nenhum sacrifício de animal, em nenhuma coisa material, mas o que o Senhor quer de mim é que eu apresente o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma mente consciente do que está fazendo. É um culto racional. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei para onde estou indo, eu sei a quem sirvo. São essas decisões. Não me conformando com o que esse mundo apresenta como normal, ou a pressão que é feita, porque esse mundo jaz no maligno. Não me conformando com este século, mas transformando pela renovação da minha mente. Onde é a renovação da minha mente? Nos princípios da palavra de Deus, que são imutáveis. Esses princípios que podem manter uma sociedade de pé, ajustada. Princípios estes que Jesus ensinou, que se fossem vividos, irmãos, os problemas do mundo estariam solucionados. O Senhor Jesus colocou como princípio maior o amor ao próximo.
Quem ama não corrompe, quem ama não defrauda, quem ama não vai querer o mal, quem ama não vai querer ver o outro passando fome, quem ama não vai querer prejudicar em nenhum motivo, quem ama não vai querer explorar ninguém, quem ama não vai querer ser esperto. Se as pessoas vivessem o que Jesus ensina, irmãos, o mundo seria um pedacinho do céu. No entanto, cada um vive de acordo com a sua própria inclinação, sua depravação, busca as coisas da carne e não as coisas do alto. Por isso, meu querido irmão, quando eu observo a palavra de Deus, busco agradar a Deus, eu conheço a Cristo e tenho cada dia mais do seu Espírito. E hoje o que ele deseja é que eu ofereça o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, me renovando na consciência da palavra do Senhor e permanecendo firme naquilo que é o santo propósito de Deus, observando o meu caminho de acordo com a palavra, tendo a palavra como luz para meus caminhos, como lâmpada para os meus pés, né, como luz para os meus caminhos. E o que é interessante é a intensidade que é apresentada aqui. Aqui diz, já estou caminhando para terminar, que durante a semana era para ser apresentado o cordeiro, 2 cordeiros, um de manhã, essas ofertas de manhã, o cordeiro, a farinha, o azeite, e à tarde. No sábado, que era o dia separado para o Senhor, era para ser oferecida em dobro. Então, tudo aqui em dobro, 2 cordeiros de manhã, 2 cordeiros à tarde, as quantidades ali também de azeite, de farinha também eram acrescidas. E, no primeiro dia do mês, versículo 11 diz que nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, 3 décimas, e aqui vai entrar também a figura do bode expiatório, aquele que era levado no deserto, um era morto, o outro era levado ao deserto, representando aí a expiação pela culpa, no primeiro dia do mês consagrado ao Senhor. Irmãos, é maravilhoso essa ideia de cortar o tempo em fatias. Alguém disse isso, um poeta disse isso, porque sempre dá a ideia de recomeço. Por exemplo, eu desejei para você um bom fim de semana, olha que interessante, dá aquela sensação que nós vencemos a semana, que completamos essa semana com sucesso. E segunda-feira começa a outra semana. Então, essa ideia de marcar, de cortar o tempo em fatias, é uma ideia ótima. Então vai ter dias que nós vamos estar buscando aí os nossos interesses, nós temos as nossas demandas, o nosso trabalho, mas isso não é desculpa para você não pensar em Cristo. De manhã, de tarde, de manhã, toda manhã até a tarde, de tarde até no outro dia pela manhã, assim o cordeiro era apresentado em sacrifício. E vai haver dias que você vai tirar para isso. Você vai dobrar a sua busca pelo Senhor. Vai dobrar. Separe um dia, é muito importante isso, irmão, a gente ter o nosso tempo a sós com o Senhor. Para o nosso estudo da palavra, para a nossa oração, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para nos quebrantarmos diante do Senhor, para falarmos para Ele aquilo que nós sentimos. O Senhor sabe lidar com os nossos sentimentos. E vai ter dia, irmãos, dias simbólicos. Tire um dia, coloque uma data. Olha, todo final de mês eu vou fazer isso. Todo princípio de mês eu vou fazer isso. Todo dia tal eu vou tirar um dia para uma consagração ainda maior. Jejue, busque o Senhor. Decida nesse dia fazer algo para o Senhor. Evangelizar alguém, telefonar para alguém. Atuar de alguma forma, prestar algum serviço. Porque essas datas, irmãos, esses marcos são muito importantes. São muito importantes. Se a gente fosse aplicar hoje no nosso dia a dia, aqui o cordeiro de manhã e de tarde seria a nossa semana. Cheio de atividades e tudo, mas sem esquecer do cordeiro. Aquele dia que nós separamos para o Senhor, o domingo, seria o dia em que nós nos concentraríamos e receberíamos aí porção dobrada, dedicação dobrada. Vamos à igreja não uma vez, mas 2 vezes, vamos pela manhã, vamos à noite, estamos com os nossos irmãos, vemos os nossos irmãos, praticamos aí a comunhão, muitas vezes a hospitalidade, recebemos alguém na nossa casa. E vai ter aqueles momentos especiais, momentos que você vai fazer um tempo com Deus ainda maior. Todos nós, irmãos, precisamos nos consagrar cada dia mais ao Senhor. Vale a pena essa caminhada. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha acrescentado ao seu conhecimento. Como eu falei, eu não adentrei o texto versículo por versículo, porque tudo isso aqui já foi falado em Êxodo 29, 28. Você pode procurar ali na playlist, você vai achar. Já expliquei todas as ofertas que estão sendo repetidas aqui. Então hoje eu quis trazer aqui uma aplicação mais voltada para Cristo, mais voltada para esses elementos, né? Vamos lembrar, a oferta está ligada ao alimento, porque assim como o homem lembra de comer todo dia, ele precisa lembrar também de buscar e adorar o Senhor todos os dias, em todo o tempo. E não uma vez apenas, sempre, o tempo todo, como nós precisamos estar alimentados, nós precisamos também adorar o Senhor, buscar o Senhor, engrandecer o Senhor, porque o Senhor é a nossa porção. Os elementos das ofertas apontam para Cristo. Todos os elementos aqui. Cristo é o cordeiro, é o pão, é aquele que tem o Espírito do Senhor. E nós também, irmãos, precisamos hoje oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui também eu quis mostrar a intensidade que é narrada nas ofertas contínuas. Durante a semana 2, no sábado solene, dobra. E no primeiro dia do mês, uma grande festa de consagração ao Senhor. Tenha também os seus marcos, o seu tempo para buscar o Senhor com mais intensidade. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Um beijo, meu querido irmão, e até amanhã para a gente fechar mais uma semana aqui no nosso Grupo Propósito. Deus abençoe.